Seria aquele momento agora já de fazer um questionamento às comemorações do 13 de maio, né? Que seria o momento em que se faz uma análise, afinal de contas, o que significou essa abolição formal. Ela foi muito importante, ela fecha um ciclo de um país, mas ela abre com problemas herdados, né, legados desse contexto. Muitos ativistas, intelectuais, jornalistas, de organizações negras em diferentes estados brasileiros, mas sobretudo em São Paulo, formaram organizações, produção de imprensa, de jornais, questionando a experiência da escravidão, e se costuma dizer quase que no 14 de maio esse questionamento passa a ganhar visibilidade. Daí que aquele sociólogo que eu havia falado um pouco antes, o Florestan Fernandes, num livro seminal, que é a Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele flagra uma frase, uma expressão da intelectualidade negra que dizia da segunda abolição. Não tivemos então uma abolição, essa primeira abolição foi uma abolição formal, nós precisamos de uma segunda abolição, que já é uma reflexividade desses intelectuais, ativistas, artistas, enfim, do pós-abolição, que passam a exigir uma nova experiência que viesse junto ali com a igualdade, né? Então, filhos e netos de escravizados e libertos passam a questionar, e o Florestan faz a seguinte afirmação: sob os olhos impassíveis, perplexos ou hostis dos brancos, ergueu-se o protesto negro, com o Clarim da Alvorada, que é um jornal, né, paulista, inscrevendo nos fastos históricos da cidade os pródromos da segunda abolição. Ou seja, ele marca como esse contexto do pós-abolição foi marcado, sobretudo, por uma nova luta que foi caracterizada naquele contexto como sendo o da segunda abolição. Segunda abolição essa que foi simultaneamente tratada, seja pela ótica da necessidade de direitos sociais, uma cidadania plena, seja pela ótica também porque eles tinham vivido ou tinham uma memória coletiva muito ainda fresca do que teria sido a abolição, então eram marcados por um lado por comemorações e por outro por crítica social muito intensa. Então, nos anos 20, nos anos 10, 20, 30, até hoje é possível encontrar grupos sociais que fazem ainda comemorações ou bailes ou eventos, enfim, que rememora esse período coletivo, essa data coletiva tão relevante, ainda que a crítica social, né, isso não quer dizer que aquele festejo significasse exclusivamente uma alienação ou uma completa passividade frente aos problemas sociais, né? Por exemplo, eu destaquei aqui que no Diário de São Paulo, dia 15 de 5 de 1932, de 1932, né, o jornal noticiava as comemorações do 13 de maio de Campinas. Então não foi esquecido o dia de ontem, que se comemorava a liberação dos escravos no Brasil. E aí ela vai falando, a Federação Paulista dos Homens de Cor, a Delegação de Campinas, da Frente Negra Brasileira, que é essa associação que o Batista certamente fará uma palestra, uma associação tão importante, ele fará uma palestra em setembro, não percam, fizeram eventos durante todo esse período, comemorando, mas ao mesmo tempo criticando essa igualdade, essa liberdade que foi somente jurídica, né? Passando um pouco, aí eu queria passar um pouquinho os slides, só para vocês terem uma noção. Essa aqui é uma imagem do que seria a comemoração do imediato, a abolição, né? Uma imagem muito clássica, muito utilizada pelos historiadores. Pode passar um pouquinho, por favor. Essa aqui é aquilo que eu falei, que é a imprensa negra paulista. Só para um parênteses aqui, ao ano passado, eu, Edilza Sotero, a professora Baroni, fizemos uma exposição que é itinerante, que circula no estado de São Paulo até hoje, sobre essa imprensa negra, que são jornais feitos por negros,
paulistas, no caso particular que nós recortamos, mas existem jornais em outros estados, em que eles retratam a experiência do pós-abolição e também a crítica ao que seria a liberdade formal. Então, por exemplo, o 13 de maio é extremamente reflexivo, as pessoas paravam para fazer eventos, né, para marcar essa data. É uma data muito importante nessa memória coletiva, né? Não é porque houve o 20 de novembro, nós vamos chegar um pouco lá, que essa data perdeu a importância, muito ao contrário, senão eu não estaria aqui, né? Nós não estaríamos aqui. Eu peguei essa foto, só um minutinho, vocês podem encontrar na internet, porque ela retrata já a imprensa circulando, né, pessoas vendo a exposição, por isso que eu resolvi trazer essa foto. Também está disponível na internet. Pode passar a segunda? Tá. Essa daqui foi eu acabei de ler para vocês. Pode passar assim. Tá. E aí eu gostaria de marcar um segundo momento, que é um momento, quer dizer, na verdade, um momento de transição, que seria parte do segundo momento, um pouco já parte do terceiro momento, que é um momento em que o tema da abolição não está só exclusivamente sendo retratado por ativistas, por intelectuais, mas também do movimento negro, mas também por outros agentes sociais, como é o caso da Carolina Maria de Jesus. Alguém já conhece? Já ouviu falar? Com certeza que com Batista aqui não é possível não ter ouvido falar da Carolina. A palestra que eu dei passada, ninguém sabia Batista. É bom você falar um pouquinho também. Mas a Carolina, que escreveu esse livro seminal, um livro conhecido no mundo todo, né? Traduzido para mais de 13 línguas, foi um verdadeiro best-seller brasileiro, antes do que grandes autores viessem a ser divulgados, como por exemplo, enfim. Mas é importante trazer a imagem dela, porque faz uma referência justamente ao 13 de maio, que é bastante sintomático desse processo que eu chamaria de transição, de um momento em que o 13 de maio ainda tem um elemento sentimental, um elemento dessa memória mais não imediata, mas mais fresca ainda, de ter visto o avô ou o pai com uma experiência de escravidão, ou a mãe, e um momento nosso, que é atual, que é um pouco muito mais distante do que foi a experiência de Carolina, que nasceu em 1914, né? Por algumas historiadoras marcam 1914 como data do nascimento dela. E ela disse lá no seu diário famosíssimo, no dia 13 de maio de 1958, hoje amanheceu chovendo, um dia simpático para mim, é o dia da abolição. Olha como ela escreve. É o dia que comemoramos a libertação dos escravos. Então vocês vejam, a Carolina de Jesus, uma autora que escreve ali nos anos 50 sobre a sua experiência de vida na vida cotidiana, ela trata como um dia simpático, como um dia de comemorativo, sim, mas também com uma crítica social. Ela vai dizer, eu vou seguir aqui a leitura rapidamente do texto dela, que aí vocês vão ter noção. Hoje esfriou, é o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera, que é filha dela, começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha da Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. Assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Então, já uma perspectiva bastante crítica, né? Se um lado tem uma memória coletiva do que seria a abolição que ela ainda carregava na sua experiência social, de outro, a Carolina, com aquela experiência de viver numa grande metrópole emergente, totalmente à margem, sendo ela descendentes de ex-escravizados, a Carolina marcava essa experiência da linguagem contemporânea, da falta de cidadania, que era a questão da fome, né? Então eu queria marcar para vocês esses momentos, né? Você tem a comemoração, mas depois você tem a crítica social, que não é de hoje, não é do movimento negro, só do movimento negro de 1970, mas vem entre ativistas intelectuais, artistas, e passa por uma reflexão muito intensa sobre a experiência da cidadania.
Um discurso como esse, o da Carolina de Jesus,